Vamos lá, pessoal, vamos continuar estudando aqui e nesse momento nós vamos falar sobre jurisdição, assunto muito importante que merece uma atenção especial, tema sempre cobrado na prova da OAB, sempre cobrado também em concurso público em carreira, sempre, né? Sempre cobrado. E eu falo que é um tema que muitas vezes o advogado, a advogada que não conhece, ele acaba assim errando muito. Então vamos bater um papo sobre isso. Jurisdição civil, anota aí, vamos lá. Vamos começar. Eu quero trazer para você, dentro dessa introdução, que uma das funções do Estado, quando os estados ainda não haviam surgido, ou não eram fortes o suficiente, os conflitos de interesses eram solucionados pelos próprios envolvidos, né? Autotutela. Lá nos primórdios da história humana, cumpria os próprios interessados resolver, pela força ou pela astúcia, né? Os conflitos que haviam envolvido, de fato. É horrível isso, né? Não era essa a formal ideia da pacificação social. A vitória pela força ou pela astúcia nem sempre implicava a solução mais legítima para o caso concreto. A solução era sempre parcial e isso dada pelas próprias partes. À medida que se fortaleceram os estados, em geral, assumiram para si o poder-dever, em caráter inclusive exclusivo, né, para solucionar os conflitos de interesses, aplicando sim as leis gerais e abstratas aos casos concretos, algo que nós conhecemos hoje, levadas à sua apreciação. Tudo tendo por escopo a pacificação social. O grande objetivo do processo é a pacificação social. A grande vantagem sobre o sistema anterior da autotutela é que os conflitos passavam a ter uma solução imparcial e em conformidade com a vontade geral, formulada quando da elaboração das normas abstratas que vão ser aplicadas aos casos concretos. Então, diante disso, o poder do Estado, o poder do Estado é um só, mas ele de fato exercita por meio de diversas funções quais nos interessa o sistema jurisdicional. Por meio dela, o Estado solucionará os conflitos e aí nós temos a jurisdição. Então surge a jurisdição. A jurisdição, gente, ela é inerte por natureza. A sua movimentação depende de prévio acionamento, requerimento. As partes devem buscar o Poder Judiciário, a parte interessada tem que buscar o Poder Judiciário, porque ela é inerte. Com ele, buscando a jurisdição, buscando o Estado, a sua movimentação depende sim de prévio acionamento pela parte interessada. E com ele, instaura-se um processo, a partir do momento que eu faço um requerimento, uma petição inicial, instaura-se um processo que instituirá uma relação entre juiz, autor e réu, lembrando que nem todo processo tem réu, porque nós temos ações declaratórias, homologatórias, mas, em regra, nós não temos réu sempre, mas normalmente o mais conhecido, mais didático, é juiz, autor e réu. E por certo tempo, e de acordo com o procedimento previamente estabelecido por lei. O poder jurisdicional, gente, que foi atribuído ao Estado, chamado Estado juiz, ponto importante, que tem capacidade de impor as suas decisões com força obrigatória, inclusive. A lei atribuiu ao julgador poderes para fazer valer as suas decisões, em caráter coativo. Vamos lá então, vou trazer primeiro o conceito aqui. Pode-se conceituar sim que a jurisdição, gente, eu falo isso no meu livro, hein? Função do Estado, a jurisdição é a função do Estado, pela qual ele, Estado, no intuito de solucionar os conflitos de interesse em caráter coativo, aplica-se a lei geral e abstrata aos casos concretos que lhes são submetidos. A jurisdição, a legislação e a administração, conquanto o poder seja um, para que o Estado funcione adequadamente é necessário repartir as suas funções. Então nós temos a função legislativa, que consiste na atividade de elaboração das normas gerais e abstratas, claro, prévias ao conflito de interesses. A jurisdicional, que consiste na aplicação dessas normas gerais nos casos concretos, submetidos à apreciação judicial. Aí eu trago a criação de norma jurídica concreta, que vai reger o caso levado à apreciação do judiciário, e a administrativa, que é a atividade que não está ligada à solução de conflitos, mas à consecução de determinados fins do Estado, ligados à administração pública, não tem caráter substitutivo, porque os procedimentos administrativos são solucionados pela própria administração e também não por um agente imparcial, Importante também falar que, além disso, as decisões administrativas não adquirem, como as judiciais, o caráter definitivo, podendo ser revisadas através de medidas judiciais.
Em relação às características essenciais da jurisdição, eu traria, para ficar bem didático, a jurisdição, gente, ela distingue de outras funções do Estado. A jurisdição é uma função do Estado. Então a jurisdição, como ela distingue de outras funções do Estado, por força de certas características que são totalmente peculiares, exclusivas. As principais características da jurisdição, eu diria, vamos lá, substitutividade, que é a mais peculiar delas. Voltando a esse assunto, hein? Deixa eu fazer uma revisão aqui, hein? Pode ser mais bem compreendida com a lembrança que as soluções de conflitos de interesses eram originariamente dadas pelas próprias partes envolvidas, né? Desde que o Estado assumiu para si essa obrigação, a incumbência, por meio da jurisdição, aplica-se sim para solucionar os conflitos em caráter coercitivo. Pode-se dizer sim que ele substituiu as partes na solução dos conflitos para corresponder sim à exigência da imparcialidade e à substituição das partes pelo Estado juiz, que permite uma solução imparcial muito mais adequada para a pacificação social. Vamos lá, depois, outro ponto também, definitividade, tá? Somente as decisões, gente, isso é importante, as decisões judiciais adquirem, após certo momento, caráter definitivo, não podendo mais ser modificadas, os atos jurisdicionais tornam-se em regra imutáveis, não podem mais ser discutidos. Claro que nós temos aí a fênix, que é a ação rescisória, tudo mais em regra definitivo, tá? Definitividade, esse é um ponto importante. Outro ponto, imperatividade. As decisões judiciais têm força coativa e obrigam os litigantes, de nada adiantaria o Estado, isso eu sempre falo nas aulas, substituir as partes na solução de conflitos de interesses, formulando uma decisão imutável, né? Se não lhe fossem assegurados os meios necessários para que fossem cumpridas. Então as decisões, em regra, precisam da adoção de mecanismos eficientes para coerção, que impunham submissão aos que devem ser cumpridas. Tá? Outro ponto importante da jurisdição, outra característica importante, que não podemos esquecer, é a inafastabilidade. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito. Isso é previsto no artigo 5º, hein? Mesmo que não haja, que possa aplicar de forma específica a determinado caso concreto, o juiz não se escusa de julgar invocando lacuna, não pode. Outra característica da jurisdição também, indelegabilidade, trava-língua, né? Igual paralelepípedo. Indelegabilidade seria a característica também muito importante, a função jurisdicional só pode ser exercida pelo Poder Judiciário, não podendo haver delegação de competência sob pena de ofensa ao princípio constitucional do juiz natural. Então também uma característica relevante e importante. Mais uma característica que você tem que saber, inércia, né? A jurisdição é inerte, como já falamos no começo da aula aqui. Isto é, ela não se mobiliza senão mediante a provocação do interessado. O caráter substitutivo da jurisdição, gente, guarde isso que é importante, do qual decorra a imparcialidade do juiz, exige sim, ou exige que assim que seja, né, é preciso que um dos envolvidos no conflito leve a questão via requerimento, petição inicial, exordial, o nome que você quiser dar, apreciação do Poder Judiciário, ou seja, precisa bater na porta do Poder Judiciário porque é inerte. E para que aplique a lei, apresentada a solução adequada, a função jurisdicional não se movimenta de ofício, ou raríssimas exceções, mas apenas para provocação dos interessados. Então a regra de uma característica importante é a inércia, tá? Então importante. Além dessas, pode ser acrescentada mais uma característica que não é propriamente da jurisdição, mas daquelas que exercem os juízes, né? E aí trata a investidura, só exerce jurisdição quem ocupa o cargo de juiz, tendo sido regularmente investido nessa função. A ausência de investidura implica óbice, né, intransponível para exercício de jurisdição, preposto processual da própria existência do processo. Tá? Então, ponto também importante. Em relação agora às espécies de jurisdição, eu trago para você que nós temos algumas espécies, mas eu vou tratar na próxima aula para ficar mais leve para você, tá bom? Um abraço e até lá.